De todo o calendário cristão, I think from all the Christian calendar, essa é a data mais this is importante the para nós. most important date. Muito mais importante do que qualquer outra. Actually more important than any other date of the Christian calendar. Porque é a única que nós temos convicção de que está certa. Because it's the only one that we know it's right. E esse ano, And this year, por uma felicidade, by a joyous occasion, nós estamos mesmo dentro do calendário judaico. we are actually the same as the Jewish calendar. Então, que você possa ter sua Bíblia aberta agora. So may you open your Bibles right now. E vamos ler apenas um verso We're going to read the verse no Evangelho de Mateus in the book of Matthew para dar início à ministração desta manhã. to start the ministry of this morning. Está no capítulo 26 It's on chapter do 26, Evangelho de Mateus. Matthew chapter 26. Children in printing goes to the back for your lesson, please. And it's upstairs, all children in their classes. Verso 25. From verses 25. Mateus capítulo 27, verso 25. Matthew chapter 27. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Verse 25. And all the people answered and said, his blood be on us and on our children. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Then they released Barabbas to them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Then the soldiers of the governors took Jesus into the praetorium, E despindo-o, cobriram com uma capa escarlate. and they striped him and put a scarlet robe on him. E tendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! And they had a twisted crown of thorns they put on his head, and they beat him on the right hand, and they bowed him to the knee before him and mocked him. E cuspindo dele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Then they spat on him, and they took the reed and they struck him on the head. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. And when they had mocked him, they took the robe of him, put his own clothes on him, and they led him away to be crucified. Podemos todos sentar agora. You may be seated. Esta palavra, a primeira vez que eu ouvi, The first time I heard this ministry, this preaching, eu ainda era criança. I was still a young child. Para você ter ideia, isso faz tanto tempo It was que a such a televisão long time. estava só começando ainda. There was no TV in those days. They're starting with TV. Eu devia ter talvez meus 7 para 8 anos de idade. Maybe I was around 7 to 8 years old. E naquela altura quem controlava os programas religiosos de rádio And all the religious programs in the radio ainda era a Igreja Católica. was the Catholic Church. E na sexta-feira And on Friday, não se tocava nenhuma música mundana na rádio. there was no worldly music played on the radio. Nada, absolutamente nada. Absolutely no worldly music. Era apenas música clássica e música Only religiosa. classic songs and religious songs. E a partir do meio-dia, And from midday, então havia uma grande cerimônia there was this big em ceremony, que quase sempre um sacerdote católico pregava. and a Catholic priest would come and preach. E essa mensagem que eu vou pregar agora eu ouvi de um sacerdote And católico. this message I heard, I'm going to preach now, I heard from him. E ele levou 3 horas pregando essa And he mensagem. took 3 hours preaching this Eu nunca sermon. ouvi um padre pregar tanto tempo. I never heard a Catholic preach this long. E ele pregou sobre as 7 palavras da And cruz. he's preached
of the 7 Eu era words of the cross. criança. I was a child. E eu fiquei 3 horas de tempo ouvindo And I aquilo stayed ali. 3 hours listening. E sabe de uma coisa? Não tinha rádio na minha casa. You know, there was no radio in my Para house. mim poder ouvir o rádio, For me to listen to the eu radio, ficava na calçada I had to go to the pavement. e a vizinha, And my ela neighbor, tinha um rádio. she had the E ela era radio. católica. And she was Catholic. Então eu colocava com todo o volume So aquele she used to rádio. put high volume, Talvez porque ela soubesse que nós éramos crentes. perhaps because she knew we are E Protestants. quem sabe ela pensava que a gente não gostava daquele dia. And she thought that perhaps we didn't like that E ela, day. quem sabe, pensando em fazer um grande mal. And she thought she was doing evil to Ela us. fez um grande bem. She was doing such good things. Porque eu ouvi toda a mensagem que eu precisava I heard of the message I needed acerca de Jesus Cristo. about Jesus Christ. E é isso que eu quero tentar trazer para vocês And that's hoje. all I want to bring to you today. Os montes na vida de Jesus tiveram um significado muito importante. The mountains in Jesus' life had a very important meaning. Num deles, ele pregou aquele que foi o primeiro e o mais longo e o mais importante de todos os sermões do seu In ministério. one of them, he preached the one that was the first and the longest and most important of his sermon, Também chamado de o Sermão do Monte. also known as the Sermon of the Mountain. O último sermão, That was the last ele sermon. também usou um monte para poder pregar. He also used the mountain. Um to monte preach from. chamado Gólgota, It was Mountain ou Golgotha, simplesmente chamado Monte da Caveira. or Mountain of Calvary. Porque, inclusive, quando eu estive lá em Israel, eu pude ver esse lugar. When I went to Israel, I actually went to this place, E esse lugar foi descoberto muito and recentemente. it was discovered recently. Foi um general inglês que viu. It was an English general that saw this. É uma caverna It is a e cave, ela tem exatamente a forma de uma and caveira. it has like the shape of a skull. Por isso que se entende que foi aquele lugar. That's why some people believe it was that place. Ele pregou esse último, que foi o mais curto e o mais marcante de todos. And he preached the last and the shortest of the most striking of all his sermon. Um sermão com apenas 7 frases, 7 A palavras. sermon with 7 words. É interessante que nós usamos um texto, uma expressão que os judeus gostam You muito. know, we use this expression that the Jewish people also Por like. exemplo, nós usamos a palavra 10 mandamentos. We use the word 10 Os commandments. judeus chamam de as 10 palavras. And the Jewish people call it 10 words. Muito mais do que simples frases, It's not just simple sentences. essas 7 palavras These 7 words, são um resumo it's a summary e uma aplicação prática and a practical de application tudo aquilo of all que durante a sua vida that during his life ele havia ensinado. he had taught. Elas são uma lição de amor, It is a lesson of elas love. são uma lição de It humildade, is a lesson of humility. elas são uma lição de It is a obediência lesson of obedience e vida. and life. A primeira palavra, The first word, você que gosta de tomar notas, and I know that some of you like to write it está em down. Lucas capítulo 23, It is verso in 34. Luke chapter 23, verses 3, 34. 34. Diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. It says, Father, forgive them, for they do not know what they do. É muito interessante quando nós observamos não somente a palavra em si, It's very important that when we observe the word, not just mas the word, as circunstâncias but the na qual ela circumstances foi proferida. by which the Lord A spoke. primeira palavra da cruz, The first word of the ou a cross, primeira palavra do sermão do Calvário, the first word of Calvary, a palavra-chave que está nela the key word there é perdão. is forgive. E que eu acho mais interessante que ela foi uma oração, This was actually a prayer, porque ele se dirigiu a Deus because he was quando praying ele to disse: God. Pai, He was saying, Father, perdoa-lhes, forgive them, eles não sabem o que fazem. for they do not know what they do. Ele já tinha passado uma noite sendo torturado. You know, he had spent the whole of the last Quando night estava being- lá no jardim He was in the garden, e que ele foi preso, and then he was arrested, e Pedro cortou a orelha do servo do sumo and then sacerdote, Peter cut the ear of the servant. ele pegou a orelha He still took the e ear, colocou de and he volta no put it lugar. back. Só isso já seria suficiente This was sufficient para que todos aqueles vissem que ele não era um for criminoso. all those who
were there to see that he was not a Mas quando a criminal. pessoa está cega pelo poder, But when the person is blind by quando a power, pessoa está cega por autoridades corruptas, when they're blind by corruption, ela não consegue ver a they verdade. cannot see the truth. E agora, ali na cruz, There in the cross, depois de ter passado por um julgamento completamente fora da lei, after he went through a judgment against the law, porque já tinha começado, aquele tempo era um tempo santo, that time was a holy time, em que eles tinham que estar 10 dias em completa in which reclusão, they had to stay 10 days in reclusion. e depois das 6 da tarde não se podia fazer And nada. after 6 p.m., no one could work. Eles prenderam Jesus à They noite, still arrested him at eles night. julgaram à They noite, charged him at eles night. o torturaram à They noite, tortured him at night. tudo contra a lei. So all against the law. E agora ele estava na cruz. And now he was in the cross. E ali na cruz, And there in the a cross, Bíblia diz que do lado dele tinha 2 malfeitores. the Bible says there were 2 men. E Mateus é o único que registra And isso. Matthew registered us Lá no capítulo 26, verso 44. in chapter 26, verses 44. Você não precisa ler agora, só tome You nota. can just write it down. Diz que on os notes. 2 It says malfeitores that the 2 thieves zombavam de were Jesus. making mockery of A Jesus. multidão à frente dele The multitude was dizia: ele curou tantos. saying, he healed so Por many. que ele não desce dessa cruz? Why does he come down from this cross? E ouvindo isso, And when Jesus ele heard, liberou uma palavra de he perdão. delivered a word of forgiveness. Pai, perdoa-lhes. Father, forgive them. Ele tinha ensinado no primeiro grande sermão, que foi o Sermão do He Monte, had taught in the first sermon, which was the Sermon on the em Mount. Mateus 5 e 44. On Matthew chapter 5, verses Ele tinha 44, dito assim: eu, porém, vos digo, it says, I have said to you, amai os vossos inimigos love your enemies e bendizei os que vos maldizem. and speak good of those who wish you Fazei bad. bem aos que vos odeiam Do good to those who hate you. e orai pelos que vos maltratam e And perseguem. pray for those who mistreat and persecute you. Ele ensinou isso no começo do seu ministério He taught this right at the e ele beginning. mostrou isso no fim do seu And he ministério. showed us at the end. Você consegue imaginar no meio de toda aquela multidão, Can you think about this in that multitude? He sofrendo, was suffering. vendo seu sangue cair gota a His gota, blood was coming down. ele ainda encontrou no seu coração lugar para perdoar. Still, he found a place in his heart to forgive. O perdão é tão necessário para o ofendido como para o ofensor. Forgiveness is necessary for the offended, and as Não é it is só for porque the one você who foi, committed the não é offense. só porque você foi ofendido It's not just because you got offended que você é o grande sofredor da that you're the história. one that's suffering only. De acordo com o que Jesus ensinou According to what ali Jesus no taught Sermão do us in the Monte, Sermon of the no capítulo Mount, 6, versos 14 e 15 de Mateus, chapter 6 of Matthew, verses 14, 15, quando ele falou sobre oração, and he spoke about prayer. ele disse assim: se vocês não He perdoarem, says, if you don't o forgive, vosso Pai que está nos céus your heavenly também não Father vos pode perdoar. cannot forgive you also. Então por que você guarda mágoa no teu coração? Then why do you keep all this Por bitterness que in your você heart? guarda há tanto tempo esse rancor? Why do you keep that bitterness Por que inside? você não consegue liberar perdão? Why can't you just, open up and deliver Não forgiveness? importa o quanto você foi caluniado, Doesn't matter how much você you foi feel bad, humilhado, you're você foi humiliated, agredido. you have been hurt. Não, isso não importa. Doesn't matter. A palavra do Senhor hoje The para word of the nós Lord today é perdoa, is forgive, libera perdão. deliver forgiveness. É muito fácil liberar a palavra de cura para os It's outros. very easy to speak about healing, Mas quem sabe você está precisando ser curado na tua but alma. perhaps you need to be healed in your soul. A ciência já provou Science que already proved muitas that enfermidades, many infirmities, muitos problemas many de problems natureza nervosa, of a nervous como nature, úlceras like estomacais, ulcers, stomach deficiência respiratória, respiratory deficiencies, má digestão, bad dores digestion, musculares, muscular pain, dores nos ossos, pain in são your bones causados are caused por mágoas, by bitterness, por ressentimentos, por falta de perdão. by lack of forgiveness. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, Every time I speak about eu lembro this, que eu fui pastor de uma I igreja, remember I nem was vou also dizer qual pastor foi of essa a church. igreja, I will not
God saved the church. E lá havia um casal muito querido. And there was this couple there. Esse really casal, lovely. eles não perdiam um culto. They were always there in the meeting. E eu percebi que eles nunca viam no dia da ceia. But they never came to E eu the chamei Lord's o irmão e Supper. disse, por que vocês não vêm tomar And ceia? I asked them, why don't you Sabe, come Holy pastor, Communion? nós não somos He batizados. says, we're not Por que baptized. vocês não são And I batizados? asked them, why you're not Ah, porque baptized? eu briguei com meu irmão, tem 20 anos que eu não falo com ele. Because I had a fight with my Eu brother. I não don't speak consigo to him perdoar for ele. 20 years and I can't forgive Eu him. disse para ele, irmão, então você está indo And para o I said, inferno. brother, you're going straight to hell. Porque você está negando o perdão. Because you deny Você está deixando de forgiveness. aceitar o batismo. You are not getting baptized Porque você sabe que você tem que perdoar o teu because you irmão. know you need to forgive your brother. Vocês podem entender algo tão duro como Can you isso? understand something as harsh as this? O exercício do perdão é essencial The exercise of forgiveness is so essential para todos nós. for all of us. Em pais e filhos. You know, fathers and Marido e sons, mulher. wives and Em husbands. todas as circunstâncias da Doesn't matter vida. whatever circumstance Se you're você in. não estiver disposto a perdoar, If you're not ready to forgive a liberar o perdão, and to give forgiveness, você está com um problema muito you sério. have a serious Porque é problem. Jesus Cristo Because Jesus que Christ oferece o perdão pelos is the teus one who offers pecados. forgiveness for your sins. Lá na cruz, There in the cross, ele fez uma oração He prayed, e essa oração alcança até o dia and de today it hoje. reaches us. Porque tem muita gente que persegue os cristãos. Many people persecute Quem Christians. sabe você que está me ouvindo Perhaps aí you pela are listening to me internet, via the internet. você que foi apanhado agora de repente no meio Perhaps dessa you are palavra, caught up in this word e você odeia cristãos, and you hate essa Christians. oração de Jesus lá na This cruz prayer of Jesus é in para the cross você. is also Ele for diz, you. Pai, perdoa. He says, Father, Eles não sabem o que forgive, fazem. because they do not know what they do. Primeira palavra, This is the first word. perdão. Forgive. No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 23, e verso 43, Same Gospel of Luke chapter 23. porque estamos seguindo a sequência ordenada We know we follow that das sequence palavras da of cruz, the words of the cross. vem a segunda palavra. It comes in the second word. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Verses 43. I truly tell you that you will be with me today in paradise. E aqui nós vemos duas coisas aqui presentes nesta And you frase. see two things in the sentence. E nenhuma delas está escrita aqui, And it's not written here. mas é graça e salvação. We can see grace and salvation. Como eu disse a vocês, Mateus registra Matthew's que wrote não só a multidão, that not only the mas os multitude, dois but the malfeitores two também thieves zombavam de were Jesus. making a mockery of E eles Jesus. chegaram a dizer para And ele, they even spoke to him. salva-te e salva-nos You know, também. save yourself and save us. Mas quando But when um deles ouviu Jesus one dizer, of them heard Jesus saying, Pai, Father, perdoa-lhes, forgive eles them, não sabem o que they fazem. do not know what they Aquela do. palavra alcançou aquele homem. That word reached that man's Foi heart. direto ao coração It dele. went into his heart. Ele pôde olhar para o lado And he could e see on ver the que aquela side pessoa não era comum. and see that that man wasn't normal, you know. Ele estava He was common. recebendo toda a ofensa He was receiving all the e offense, estava perdoando. but he's still forgiving. Naquele momento entrou algo no coração You know, dele something touched his heart, e ele reconheceu and now he understood algumas coisas em Jesus. something in Ele Jesus. viu que Jesus não era um homem comum. He saw that Jesus was Ele not a viu que common Jesus man. era Deus. That Jesus was Ele viu que God. Jesus era Senhor. And Jesus Ele was viu que Jesus Lord. era Rei. Jesus was King. E ele disse para And he Jesus, said to Jesus, Senhor, Lord, lembra-te de mim remember me quando entrares no teu when reino. you enter into your kingdom. Ele chamou Jesus de Senhor. He called the Lord A Lord. Bíblia afirma The que Bible says ninguém chama Jesus de no one Senhor calls Jesus a não Lord, ser pelo Espírito Santo. but by through the Holy O Spirit. Espírito Santo estava na cruz. The Holy Spirit was there in the cross. E aquele ladrão foi alcançado pela And palavra the do thief was then Espírito. reached by the E Spirit ele of disse, God. Senhor, And he says, Lord, lembra-te de mim remember me quando entrares no teu when you reino. enter into your kingdom. E Jesus falou algo tão simples. And Jesus said something so simple. Hoje mesmo Today, estarás comigo no you paraíso. shall be with me in paradise. Para onde eu estou indo? Where I'm Eu vou going, te levar para lá. I am taking you with me. Ele não pediu He perdão. didn't ask forgiveness.
Ele não disse, eu sou um coitadinho, eu fui injustiçado, o meu pai era um espancador, a minha mãe era isso. Ele não acusou ninguém, ele não disse que ele era uma vítima da sociedade. Ele disse, Senhor, He says, Lord, lembra-te de mim. please remember me. E Jesus disse, And Jesus said, hoje today estarás comigo you shall be with me no paraíso. in paradise. O que isso quer What nos does dizer? this mean? Que a salvação Salvation é imediata. is immediately. Senão ele teria dito assim, Otherwise, he would have said, morra sossegado. no, just die in peace. Você vai lá para o purgatório You're going to go there to purgatory, e depois os teus parentes vão mandar rezar umas and quantas then missas family members will pray, I don't know how many. e vão pagar umas grandes meetings, quantias and they're going to pay for you. e você vai sair dos 7 níveis And you're going to come out of the 7 levels até chegar lá num lugarzinho until you qualquer. achieve at the place that you're supposed to be. Não. Ele também não disse He assim, didn't say, não há problema. no problem. Como você foi muito mal, Like you're so bad, você vai reencarnar como you're going to reincarnate uma barata, as a cockroach, ou um rato, perhaps a rat, ou um cão. perhaps a dog. Não. But no, Hoje, today, na verdade te digo, I truly tell e you, quando tem esta expressão, and when you see em this expression, verdade, em in verdade, truth, I tell you, ele está dizendo assim, eu te asseguro, I am certain por mim mesmo, by myself, pelo meu nome, by my por name, aquilo que eu sou, by what I que am, hoje that today tu estarás comigo. you no shall be paraíso. with me in paradise. Muitas vezes nós deixamos passar um tempo precioso. Many times we let precious times go by. Eu estava indo agora na altura que o evangelista estava falando a palavra da oferta. When the evangelist was Me giving the veio à offering, mente word, algo assim, something came into my mind. que a pessoa que pode, The person that can, mas ela só dá restos para but they Deus, only give the Lord só dá leftovers. sobras para They Deus. just give leftovers to the Lord. Como é que essa pessoa pode esperar algo How melhor can de this Deus na sua person vida? expect anything better from God in their lives? A terceira The palavra third word, que registra é João. now John is the one who registers it. Está no capítulo 19, It's on John chapter versos 19, 26 e 27. verses 26, 27. Na verdade, alguém pode dizer que são duas, não é uma só palavra. Some people say it's two Porque words, but diz que ele lá da it cruz, says that from the cross, ele olhou embaixo, he looked estava down, sua mãe Maria, his mother was estava there, João, que era seu John was there, discípulo he amado, was the beloved e ele disciple, olha para ela e diz and he assim, looks at his mother, mulher, he says, woman, eis o teu filho. this is your son. Ele não podia apontar, He couldn't point porque já estava com as mãos because pregadas. his hands were, Certamente que Maria estava do lado de obviously, João, Mary must have been next to John, mas ele podia olhar. but he could see from the A cross. sua cabeça não estava Now, pregada. his head was not, E ele disse, eis a tua mãe. he says, this is your mother now. A terceira palavra da cruz The third word traz of the como cross, componente it principal brings a precious component, o amor. love. Mas não um amor qualquer. Not just any love. Como o filho mais velho, As the eldest son, e ele tinha outros irmãos. and he had other brothers and E alguns dos sisters. seus irmãos vieram ser pessoas importantes na Even igreja. afterwards, some of his brothers converted and he came to be important people in the church, Como Tiago, por like exemplo. James, Como Judas. like Judas. Mas ele But- entregou sua mãe para João. He gave his mother to John. Ele já era órfão nessa altura. He was an orphan already. Porque o seu pai, His father- quando ele veio com 12 anos para o templo, seu pai já não aparece mais. When he was 12 and went to the temple, Jesus his father entrega a was there. sua mãe para aquele So discípulo now que he lhe era gives mais querido. his mom to the beloved Que disciple. tinha muito mais assim, The disciple that he was more ligação. close to. Mas não é só isso. But not only that, Ele era judeu. he was Jewish. E como judeu, ele tinha As a os Jewish 10 man, mandamentos, he had the Ten que Commandments, são a base de toda a lei which is judaica. the basis of all E o Jewish quinto law. mandamento And the fifth diz commandment, exatamente assim: It says- honra a teu pai e tua mãe. honor your father and your mother.
E que eu acho interessante é que algumas pessoas And I find so interesting that some dizem, people, mas eu não posso honrar meu pai. I cannot O honor meu my pai é um father. bêbado. My father is a O meu drunk. pai é ladrão. He's a O thief. meu pai é espancador. So he's a O violent meu man. pai é tudo My de father ruim. is an evil man. Mas a Bíblia não diz para você honrar pai e mãe que são bonzinhos? The Bible doesn't say only honor those who are good. Não diz para você honrar pai e mãe crente? It doesn't say only honor those that are Christian. O mandamento é um só. The commandment Honra teu pai e It tua says, mãe. honor your father E and your esse mother. mandamento ele é repetido And the Lord pelo even apóstolo repeats, Paulo, and Apostle quando ainda Paul repeats afirma, and affirms, é o único mandamento com promessa. it is the commandment with a promise. Porque ele junto a ele Because vem uma with it promessa comes a promise. para que tudo te vá bem So everything e can se go well prolongue with os teus dias you, and na may face your da terra. days be longer in the face of the earth. Filho, você quer ser bem-sucedido? Son, do you want to be a successful man? Filha, você quer ser bem-sucedida? Daughter, do you want to be a Honra successful teu pai e tua woman? mãe. You have to honor your father and mother. Mas o que nós vemos hoje, But what do we see today? aquele pai e aquela mãe, That father and mesmo que mother, se dedicaram aos filhos, even if they are dedicated to mesmo the que children, não foram maus, even if they're not bad, basta eles ficarem um pouco assim velhinhos, but if they get a bit old, jogam em qualquer lugar. they throw them anywhere. Vocês não imaginam, You cannot even se vocês imagine. quiserem saber, vão às If you want to pesquisas see, para ver go do a research. quantidade The de amount idosos que são abandonados hoje. Elderly people being abandoned É today. quase igual a quantidade de It's the crianças. same as children. Pegam o pai e a mãe e jogam They num take buraco father qualquer. and mother, just throw them anywhere. Ou então maltratam, Or they beat them up. não mistreat dão them. cuidado They nenhum. don't care for them. Uma vez moramos do lado de uma família I lived next to this family. que eles diziam que eles eram They used to cristãos. say to us that they were Christian. E um dia And one day, foi-se visitar aquela senhora, a I mãe went to visit deles, the mother of them, e ela estava chorando and she was muito crying a lot. e perguntou-se a ela, And we asked por que a her, senhora está why chorando? are you crying? A minha filha me trata muito She says, mal. my daughter mistreats me. Eu não consigo mais pentear o meu cabelo. I cannot brush my hair anymore. Quando eu peço para ela pentear o meu When I cabelo, ask her to brush my ela me hair, bate com a she escova. hits me with a brush. Bate com a She escova. hits me. E eram crentes. And they call themselves Christians. Diziam que eram crentes. They call themselves Christian. Então preste atenção para uma coisa. Now understand this. Por que Jesus ali na cruz Why did Jesus in the cross? tinha mais os seus irmãos You todos? know, he had all his brothers and sisters. Maria não era mais problema dele. Mary wasn't his problem A anymore. preocupação dele Why did Jesus care so foi que much? alguém pudesse He wanted cuidar his dela. mother to be looked after. É como se ele dissesse assim, mãe, eu não posso He's fazer saying, nada Mom, mais. I can't take you. I can't take care of you anymore. Estou te dando esse aí So I'm como... giving you another son now como to look teu after filho. you. He will be now your son. Você já parou para pensar Can you stop to think qual about foi a última vez que você disse uma palavra de amor para seu pai e when sua was the mãe? last time you said a loving word to your father, to your mother? Eu não consigo lembrar da minha mãe, eu era muito I criança was quando very ela young foi. when my mother died, so I can't remember. Mas aquela que Deus me deu no lugar dela, But the Lord gave me a stepmother. assim também como a mãe da minha mulher, que foi uma mãe para mim, Also, my wife's é mother. difícil is a passar mother to uma me. semana que eu não lembro dela. Every day, every week, I remember them. No entanto, você tem mãe e pai, Yet you have a father and e a você mother, não fala com eles. and you don't speak to them. E quando morre, And when they die, vem com esta cara de limão azedo you para cá, come with, a dizer que lemon está com sentimento. face, and and it says, I feel sorry. Se você quer que a tua mãe e teu pai se alegrem, If you want your father and your mother to be happy, hoje mesmo quando você chegar em casa, please, when you arrive at home, se estiver perto de ti, if they're near dá you, um abraço, go hug them. dá em casa pode dar beijo, No, não. you can kiss people at home. Vocês estão respirando o mesmo ar dentro de You're not casa. breathing the same air. Seu negócio é fique em casa, né? They say stay at home. Então adoeça em casa também. So there's, Pega Covid em casa. you get COVID at home. Abraça o teu pai. But just hug your Abraça a tua father. mãe. Hug E your diz mother. assim, eu te amo. And say, Mom, I E love pode dizer you. mesmo, olha, eu não presto, mas eu te Yes, amo. Mom, I'm no good. I'm a Não bad tenho person, sido um but I bom love filho, you. mas eu te I'm amo. not a good son, a good Diga daughter, isso but I love hoje. you. Se está longe, If you're far away from me, mete aí 20 randes de put crédito. 20 rand Telefona. of credit, E diz assim, papai, eu te amo. And Mamãe, eu te say, amo. Mom, I love you. Você não está na cruz. You're not in the cross.
mas meu pai me jogou. Like when my father threw me away. Sem teu pai, você não seria nada. Without him, you would be nothing. Você nem gente You seria. wouldn't be here. You would be no person. Que tal você pensar sobre isso? Just think about this a bit. Você que sempre tem uma boa desculpa. Perhaps you've got a very good excuse always. Você que se acha a pessoa mais And you injustiçada. feel the most unjust person in the world. Eu perdi minha mãe com 5 anos. I lost my father. I was 5 Quem years old. leu meu livro conhece a minha história. Those who read my book know my story. Um dia desses nós raramente, porque um mora no Canadá, o outro mora em São Paulo e eu moro aqui. Lives in São Paulo. I live here. Estamos 3 irmãos So reunidos. we were together once. E sabe, esse pessoal de mais de 70 anos já These people nem more than lembra que tem 70 celular, né? years old, they don't remember Nem they se got tirou cell uma phones. foto, né? They didn't even take a picture. Mas nós falamos uma coisa But ali, we spoke about something. porque nós fomos para o mesmo lugar, Because we went to the same para o place. mesmo internato, To the same sofremos orphanage. praticamente as mesmas And torturas, we suffered the same tortures. nunca deixamos Jesus, Yet we never left nunca nos Jesus. queixamos de We Deus, never complained to God. e nós dissemos um para o outro, And we say to one another, acima de tudo, above all, nós soubemos vencer. we overcame. Deus levou a nossa mãe. You know, the Lord took our mother. Ficamos sem pai, sem família durante We 2 had no anos. father and mother, nothing for 2 Tivemos years. uma vida We duríssima, had a horrible, harsh life, uma infância muito dura, terrible childhood, pobreza. poverty. Isso não é desculpa. But this is no excuse. Sabe o que eu lembro do meu Do pai? you know I remember of my father? Quando ele recebia o salário When dele he used to get his e salary, eu era when criança, I was a small child, eu dormia no mesmo quarto que I used to ele. sleep in the same room as Ele him. chegava em casa, He used to sentava na arrive at home, cama used to sit on his e bed, ele separava tudo em and he envelopes. used to separate everything Ele in escrevia envelopes, ali and used to write, aluguel, you know, ele escrevia rent, água e luz, water and light, e tinha um que ele escrevia assim, and there was one dízimo. he used to write tithe. E eu não sabia o que era dízimo. And I had no idea what tithe was. Aluguel, eu You sabia know, o que era. rent I knew, Que a casa não era nossa. the house wasn't ours. Água e luz também sabia o que Water and era. light, I understood. Agora, dízimo. You know, tithe. E eu via que aquele envelope ele levava com And ele he used to take the envelope no with him primeiro domingo do mês. on the first Sunday of the month, Ele levava aquele and envelope used to take the envelope, e ele colocava lá na... and used to put there. E nós não tínhamos carne em casa para And we comer. didn't even have meat at home to eat. Eu até os 14 anos de idade, Until I was 14 years old. nunca entrou manteiga no nosso There was pão. no butter in our bread. Nunca soubemos o que We foi didn't even leite, know what was milk, porque meu pai não tinha dinheiro para because we isso. didn't have money to buy those things. Mas quando eu cresci But when I grew up, e eu fui saber o que era dízimo, and I knew what tithe eu was, amei meu pai mais. I loved my father more than all. Ele tirava aquilo que era He used do to take Senhor what was from the Lord e entregava. and used to give him the E church. eu sempre que eu ia com ele, And every time I went to him, nunca foi preciso ninguém me dizer que o dízimo é do Senhor. nobody had to teach me that the Mas nós tithe nunca was the passamos Lord. fome. But we never went hungry. Podia não ter muita comida, Perhaps we didn't have a podia ser uma lot. vida It difícil, was a very harsh podia life. tomar café preto todos os dias, Drink sem black nada, coffee com pão every day seco. with no bread, sometimes dry bread. Lá em casa comprava um pão e meio, There was era uma one big bisnaga loaf assim. bread, Nós éramos 6 like the pessoas, French one. We had 6 people. fazia 6 They pedaços. used to make 6 pieces of that long bread. Os mais velhos, The eldest como children, achavam que era maior, ficavam com as pontas. they stay with the ends. Engano deles. E nós que éramos mais The crianças, seed vine, but we were comíamos as smaller. metades. We took the ones from the Eles não middle. sabiam que nós estávamos comendo mais do They que didn't eles. know that we ate more than them. Ame seu pai. Love your father. Ame sua mãe. Love your Não mother. importa se são bons ou não Doesn't são. matter if they're good or if they're bad. Você, a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de The pecados. Bible says that love Se você covers começar a multitude a of sin. exercitar o amor, If you start to exercise love, não apenas hoje, not just today, mas começa a liberar uma palavra de amor seriously open up and deliver a word of forgiveness, para of teu pai e love tua to mãe. your father and to your mother. Você vai observar You observe, que a tua vida vai mudar. your life will change. Às vezes pode não mudar nada, mas Perhaps você things vai might not ficar change, melhor. but you will be a better person. Por quê? Why? Porque a palavra de Deus Because está operando na The tua word vida. of God E a is palavra de touching Deus you, it's cura. working you, it's healing you.
A quarta palavra da cruz. The fourth word of the cross. Também Mateus registrou esta Also palavra. Matthew registered Capítulo us 27, verso 46. chapter 27 verses 46. Antes, quando eu falei 26, na verdade é 27. In the beginning I said 26, I'm sorry, it was 27. Matthew 27. Naquele momento, In that moment, Jesus solta Jesus esta sentença gives them the sentence, e, segundo os escritores, and according to the scholars, ele falou essa palavra em aramaico, he spoke these words in Aramaic. em que ele falou Eloi, Eloi, It says, Eloi, Eloi, lama sabachthani. lama sabachthani. Deus meu, My God, por que me desamparaste? why have you disappeared from me? O que é interessante é que Jesus sabia o que estava reservado para ele. The Lord knew what was, awaiting him. Aqui, quando vocês viram as crianças naquela When representação, you saw the children tem um momento yesterday, daquele lá no jardim, quando os discípulos por when 3 the vezes disciples for 3 times adormeceram, fell asleep. e Jesus disse para eles: nenhuma hora vocês conseguem velar comigo. Not 1 hour you stay Ali praying. começou a sensação de abandono. Jesus felt abandonment right there. Eu estava lendo ainda há pouco o I was Evangelho de reading João. the book of John. Na hora da crucificação, In the crucifixion moment, depois que todos começaram a sair, when all left, disappeared, em que alguns saíam batendo no peito, some hitting the chest. diz que não só Maria Not only Mary, e as mulheres que seguiam Jesus but the women following Jesus estavam distantes. were in a distance. Talvez os soldados não deixaram chegar Perhaps perto. soldiers didn't allow them to be so Mas close. aqui, Jesus But sente no here, seu íntimo Jesus feels a on his dor da inner separação. the separation. Deus, na sua santidade, God is His e para holiness, cumprir a sua and palavra, to be able to fulfill His word, para que o plano de salvação pudesse se for cumprir, the plan of salvation to be fulfilled, ele deixa seu filho nas mãos da morte. He then gives His Son in the hands of death. Sabe, às vezes, uma vez eu vi um sobrinho dizer assim: A nephew of tio, mine say, Uncle, eu não consigo entender Deus. I cannot understand God. Tem horas que a gente não consegue entender Sometimes we Deus. cannot Você não understand. precisa entender You Deus. don't have to Você só understand God. precisa crer You nele. just have to believe in Confiar Him nele. and trust in Him. Não busque entender Don't Deus. try to understand. Deus está muito acima do God nosso is above your entendimento. understanding. Mas ali na cruz, But there in the cross, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas He dores took with Him our pain e as nossas and our iniquidades. iniquities. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. And peace offering was on Him. Então Deus não conseguia ver todo o pecado. The Lord could not see all the sin. E quando eu falo todo o pecado, All. I'm not talking about all. It's todo all. pecado. It's all from é humanity. toda a maldade, All evil in é toda a humanity. crueldade All que cruelty. o ser humano é capaz de fazer. Human beings are capable of Naquela doing. hora estava sobre Jesus. It was above Jesus. It was on E Jesus. Deus não podia estar ali. And God, for God, it was Então foi o hard. momento em que ele sentiu que estava So sozinho. it was the moment Jesus felt alone. Então aqui a palavra-chave Here, the keyword é is- solidão, Loneliness é desamparo, is to feel the é abandonment. uma sensação de It is a abandono. sensation of being É abandoned. quando você se sente It's sozinho, when you feel alone. com uma diferença. With one big Nós difference. nunca estamos We sozinhos. are never alone. Porque a Bíblia diz Because the que Bible o anjo do Senhor that the angel of the acampa-se. Lord Ele está is acampado next to ao redor daqueles que o temem those e who os fear livra. and delivers them. Mas ele estava sozinho naquela But hora. at that time, E ele Jesus was alone. sentiu a dor da And he solidão. felt this loneliness, the pain of it. Uma vez There was a time, foi entrevistado uma pessoa muito famosa and a very famous person was e interviewed, perguntaram para ele: and they asked him, qual é o pior momento na sua vida? what is the worst moment in your life? Ele disse: é quando eu entro para o meu quarto And he says, when I go to my room e eu me sinto sozinho. and I feel lonely. Mas você é famoso. This is, but you're As famous. pessoas querem autógrafo teu. People want to Querem tirar your fotos autographs. They contigo. want to take pictures with you. Ele disse: mas eu me sinto sozinho. I feel lonely. Uma senhora que foi uma A atriz lady, such a famosíssima. famous actress, Ela ganhou she even got, pelos idos de You know, 60 o quê?
Ela ganhou um prêmio She's internacional got this award, international award, na Alemanha. in Germany, E depois ela se converteu. and then she converted as well. E ela contava no seu And she testemunho wrote in her que um testimony dia ela estava no hotel, that one day she was in a caída hotel sobre a cama, and she was lying down in the e bed. ela viu, devia ser um hotelzinho muito sem It vergonha must be isso. such an awful hotel, Ela viu actually, passar uma barata. because she saw a cockroach going. Porque se você entra para um hotel Because if you go to a e hotel tem baratas no quarto, and there are cockroaches in your room, esse hotel não presta. this hotel is no good. E ela disse que quando ela viu aquela And barata, then when she saw that e que a cockroach, barata foi, and the e cockroach was achou uma slowly, fresta assim slowly, de and found out baixo the ali, gap e there, ela se escondeu. and hid there, Ela disse que ela queria ser and aquela then barata, she said she wanted to be the cockroach, poder achar uma brecha find like a gap para se somewhere, esconder. and just hide. E aí alguém perguntou para And ela, then somebody asked her, e quando foi que isso mudou? and when did this change? Ela disse, foi o dia que eu descobri It was the day that I discovered que o meu pai my father é rei, is a king, que o meu pai my é father Senhor, is the que eu Lord. não preciso I don't querer need ser barata, to be a eu cockroach. preciso sim querer ser filha, I need to be a daughter. querer ir para junto I dele. want to be wanting to go Você to não him precisa se forever. sentir miserável, You don't have to feel nem miserable, or abandonado, abandoned, nem sozinho, or alone, nem desgraçado. or Há feeling um Deus no disgraceful. céu There que is a está God in olhando para heaven ti who's looking agora, at you que nunca te abandonou and has never e abandoned que you. diz para ti And hoje: is telling you você é today, meu filho, you are my você é son, minha you filha, are my daughter. eu te amo. I love you. E tu tens alguém no céu, And you have do somebody lado in heaven, dele, que é teu next to him, advogado, who is que your ainda lawyer, diz assim: eu dei a minha vida por I ti. gave my life for him. Ele foi o campeão dos You know, dos Jesus desamparados, was the champion of those who are in dos despair, injustiçados, those who've been wrongly accused, dos recusados, those who've dos been, excluídos, excluded, dos discriminados. discriminated, rejected. Sabe, é duro você se sentir You know, discriminado it's so hard when you get discriminated por causa da tua cor, because of your por color, causa da tua condição because of social, your social living, porque você não parece ser or rico, because you don't look rich, ou porque você é negro, or because you are ou black, por isso ou por or for this or aquilo. for that. É uma coisa horrorosa. No, this is such a terrible Dói. horrible thing. It Dói hurts. It muito. hurts a lot. E sabe por que Jesus foi And you know discriminado? what? Jesus was discriminated Porque ele é Salvador. because he's a savior. Porque ele veio para perdoar Because pecados. he came to forgive sins. Ele veio para trazer He salvação. came to bring E salvation. para isso, And for ele that, precisava sentir o que é he ser needed excluído. to feel A Bíblia excluded. diz: todos pecaram It says everyone sinned. e destituídos And they ficaram all da got glória de destituted Deus. from the glory of God. Mas Deus mandou o seu Filho But God para sent His Son reconciliar o To mundo com Ele. reconcile them again. Nós estamos aqui hoje We are here porque Ele today foi abandonado. because Jesus was abandoned. A quinta palavra, The fourth word, João 19:28. John chapter 19, verses 28. Tenho sede. He says, I thirst. Segundo o próprio João escreveu, According to Apostle John, isso já foi na hora sexta. this was on the 6th Porque na hora hour, sexta, que é a hora da morte, because this was the near hour of his death. foram 3 palavras It proferidas. was only 3 words that were mentioned. Então ele já estava às 6 horas na So it cruz. had been 6 hours in the Ele cross, foi nailed to the cross. crucificado He was crucified na hora terceira, In segundo the o third Evangelho de hour, João, according to the Gospel of John, e na hora sexta, segundo Marcos. and according to Mark, on the Mas eles 6th estão hour. seguindo a mesma ordem. But they are actually following the same order. Não há diferença nenhuma. There are no differences. O certo é que a hora sexta, All we know that at the 6th hour, como João fala aqui, like John spoke que and era às wrote, 3 horas da tarde, which was 3 p.m. depois de estar já às 6 horas na cruz, So it had been 6 hours now to the cross. Jesus disse: tenho sede. Jesus says, I thirst. E mostra a sua And humanidade. he shows his humanity. Humanidade He shows perfeita. he's a perfect Seu human. corpo estava His já body perdendo Was sangue. losing blood and water. Possivelmente, naquela altura, ele estava sentindo a força He do was sol. feeling the strength of the sun. E observa você uma And coisa: observe, você ficar 6 to horas stay 6 hours em qualquer lugar anywhere ao sol in the sun é suficiente para apanhar uma is insolação. sufficient for you to Ele get estava deceived, pregado. you know.
desconfortável, It was very discomfortable. sentindo dores, He was feeling pain. e sabe, transpirando Perhaps he muito. was sweating a lot. E ele pediu água. And he asked for water. Mas em vez de água, deu And vinagre. instead of water, they gave him vinegar. A Bíblia diz que nós que somos maus, The Bible says that we, the evil sabemos ones, dar coisas boas para os sometimes can nossos give good filhos. things to our children. Mas aqueles homens que estavam ali, But those men were there. eles queriam ver a morte mais cruel They wanted to see possível. the most cruelest of all death. Entenda, Jesus é chamado de a água da You vida. know, Jesus is the word of life. E ele pede água. And now he asks for water. Ele pediu uma coisa He simples. asked for something so simple. Qual a coisa difícil que ele já pediu para ti? What was the difficult thing Jesus asked you? Que você perdoe alguém? That you forgive somebody? Que você seja honesto? That you be honest? Que você seja íntegro? That you be Que você seja with fiel? integrity, faithful? Deus só pede coisas simples. God only asks simple things. Deus não pede nada difícil. God never asks something so difficult. Mas nós achamos tudo But difícil. you find everything so difficult. Mas ele pediu água. And Jesus asked for water. Esta quinta palavra And the third word tem como palavra-chave, has a como keyword, ideia-chave, this idea, sofrimento. suffering. Eu lembro há muitos anos I atrás, remember a long time ago, uma propaganda there was this de um advertisement refresco qualquer. of some refreshment, some cold drink, E a propaganda era interessante. and this Mostrava advertisement showed assim, como se fosse um bar no deserto. it was a bar in a desert, E a pessoa chegava ali cansado, and the person arrived at coberto that de bar, pó, full of sand, covered in sand, e então aquela pessoa pedia and um they asked, refresco. for a cold drink. Mas antes do refresco, But before the cold drink, a pessoa dizia assim: você tem sal? the person asked, "Do you have salt?" E o homem trazia sal. And the man used to bring Você salt. tem limão? Do you have Trazia lemon? limão. They got lemon. Colocava aquilo numa colher, They put that in bebia. and they used to drink. Aí dizia assim: então me dá o refresco tal agora. And now give me that refreshment, Que era o the cold refresco da propaganda. drink, which was the Vai refreshment dizer of que the mesmo que você advertisement. estivesse comendo Doesn't sal e matter. limão, Even if you were drinking aquele lemon and refresco salt, ia tirar a tua that sede. refreshment was so good that it take your thirst Jesus away. estava na cruz. You know, Jesus was in the Só cross. precisava de um pouco d'água. He only wanted water, a little Algo bit, simples. something so simple. Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu He says, coração. "Son of mine, Ele diz give me assim: your heart. eis que estou à porta e bato. I am at your door knocking." Coisas simples. Very simple. Ele não diz de você sofrimento nenhum. He's not asking you to Ele só suffer. pede coisas He's simples. asking you Que você simple seja things. o melhor para os That outros. you be the best to Que others. você não seja um cristão falso. That you not be a Que você não false seja uma Christian. cristã falsa. Or a false Christian woman. Coisas simples. Be simple. Simple Como things. escreveu o autor da carta aos As Hebreus: wrote mais the de one that vós, but of you, ó amados, beloved, esperamos we expect coisas melhores better things. que acompanham a salvação. Accompany salvation. Mas e o evangelho que nós vemos ser pregado? And what is this gospel that we see being preached Em que o nowadays? sofrimento é In which excluído. suffering is being excluded. Um evangelho de facilidade. It's a gospel of Em easy que things. In prosperidade which prosperity está acima de qualquer is coisa. above all things. Uma vez eu vi um One time I desses saw pregadores aí this escreveu: preacher even wrote, Jesus era tão rico, says Jesus was so rich, tinha um ministério tão he abençoado, had such a blessed que tinha até ministry um tesoureiro. that he had a treasure. Ele só não fala que o tesoureiro era ladrão, que era o But he Judas. never says that Judas was a thief, because Judas was the treasure. A Bíblia é um livro maravilhoso, irmão. You know, the Bible is Você quer beautiful. salvação, You want você salvation, encontra na you Bíblia. find in the Agora Bible. você quer ir para o inferno, You wanna go to também hell? você encontra na You're Bíblia. gonna find it in the Bible. Muitos nesta vida não querem admitir que o Many in this life sofrimento do é not parte. admit that suffering is part of life. Teve uma pessoa que chegou comigo um dia. Because this person came to me one day. Eu estava indo para uma reunião que começava às 4 da manhã. I was going to this meeting that started No 4 in the tempo do morning. frio. You know, it was during winter time.
Mas por que o senhor vai a essa hora? Why do you go 4 in the morning to this meeting? Não, o meu pastor diz que nós não temos que sofrer. My pastor says we don't need to Então, suffer. a hora melhor do sono. No, 4 in the morning is the time we Nesse sleep in frio. nice. You know, especially in winter. Eu disse para ele, desde quando And I said, falar com o since pai when to speak to the é Father sofrimento. is suffering. Tem pessoas que Some people, só querem they just as want facilidades do Evangelho. easy things, easy E elas gospel. existem. And they do exist. É claro que existem. Obviously they exist. A Bíblia diz assim, But the Bible says, porque para mim tenho por certo for I have this of certain, que as aflições deste tempo presente the afflictions of this não present são time para comparar are not to be com a compared glória with the que em glory nós that will be há de ser revealed in us. revelada. Sabe quem escreveu isso? Do you know who wrote Não é this? quem andava de BMW, It's não. not somebody that was Não é quem driving tinha a jatinho, BMW não. or who had, you know, a jet. Paulo, It was Apostle Paul. logo depois que ele foi Right batido after he had been beaten up e para escapar, and to escape, disseram que ele estava morto, they said he was dead. puseram numa cesta They put him in this big e basket jogaram pela parede over fora. the wall on the E outside ele wall, sai and dali he e ele writes, escreve isso and aqui. he writes this. Quando alguém diz para ele, você não vai When desistir? somebody says, aren't you going to Ele give disse, up? olha, eu tenho uma He says, certeza. you know what, I have the certainty. As aflições da agora, The afflictions I'm going through. ele chama aquilo de aflição. He calls them afflictions. Elas não se comparam They cannot com a compare glória que eu vou ter, to the glory com a that I'll glória que eu vou have. ter. The glory I'm going to O have. sofrimento que você tem agora, Suffering that you have now. quando já te convidaram para ir para esse ou When para they aquele say, lugar, come to this place, te to that ofereceram place, isso, aquilo e aquilo outro, para você não ser mais for cristão, you not to be a Christian, para você se desviar, for you to backslide. te ofereceram dinheiro, They even te offered you ofereceram money. trabalho, They offered te you work. ofereceram They vantagens, offer you advantages, e você disse não. and you said no. Saiba de uma coisa, Know this. esse é o caminho, This is the way. porque lá Because there, uma glória nos espera. there's a glory waiting for us. Quando João estava na ilha de When Patmos, John was in the island of Patmos, e ele tem a revelação da sétima and he carta, has the revelation of e the que ele seventh ouve letter, Jesus dizer and assim, he heard Jesus say, ao vencedor to that who eu farei overcomes, com que se sente comigo no meu trono. in my throne. Isso aí acaba o capítulo 3 de Apocalipse. Chapter 3 E o primeiro versículo do capítulo 4 diz que ele viu uma porta aberta no céu. E ele espreitou por aquela And he porta looked through at the door, e ele viu tronos. and he said he saw O thrones. nosso destino é um trono. You know, our destiny is thrones. Nosso destino não é uma casinha qualquer. It's not a little house. Nosso destino não é um lugarzinho Or just a qualquer. small little place. Não é uma posição qualquer, It's não. not a position. O nosso destino é um trono. Our destiny is a throne. A sexta palavra. The sixth word. Capítulo 19, verso 30. John chapter 19, verses 30. Ele deu um grito. He gave this cry. E foi logo depois de lhe darem aquele vinagre. And it was after they tried to give him vinegar. Ele disse assim, está consumado. And he said, you know, it's finished. Está feito. It's done. Ninguém mais pode desfazer No isso. one can undo what I did. Está feito. It's done, it's finished. Uma palavra simples. Very simple. Naquele momento, isso atravessou This todo o has reino such a power celeste. because it went through the whole of the Isso celestial atravessou kingdom. a terra. It went through the whole Isso of foi earth. até o It inferno, went up Hades. to hell, to Lá Hades. embaixo, There in onde Hades, estavam cativos where the pessoas captives were, esperando redenção. waiting for redemption. Ainda mesmo como ele conta na história do rico e Lázaro, Even when he tells the story mesmo of the rich vendo and dali Lazarus, ali toda aquela dor, they could see the pain. essa palavra atravessou ali This e one went ressoou lá through dentro do And inferno. when they held, Está consumado. it is finished. Nada mais vai ser feito. There was nothing else that could be undone here. Satanás, tu perdeste. Saying, Satan, you lost. Não adiantou nada você fazer o que fez. Doesn't matter whatever you did. Eu vim a este mundo. I came to this world. Não nasci num palácio. Did not born in a palace. Meu pai é rei, mas eu fui filho My de um father is a carpinteiro. king, but I was a son of a carpenter. Sou um carpinteiro. I am a carpenter.
Para os outros eu sou uma pessoa sem letras. Some people call me a good man, don't know how to read. Eu sou um nada para essa Some people gente. think I'm a nothing. E ainda assim, Yet, tu fostes me tentar no deserto you came to tempt depois me de in the 40 desert dias. after 40 days. Satanás, tu perdestes. Satan, you lost. Está consumado. It's finished. Não pode mais fazer o que You está cannot feito. undo what I did. A salvação está consumada. Salvation's is done. Sabe qual é aqui a força desta frase? Sentence. É vitória. Victory. Vitória. Victory. A Bíblia diz que ele se fez maldição por The nós, Bible says he became a para curse for nós us, sermos so vitoriosos. that we could be A Bíblia diz victorious. que nós somos mais do que So that we are vencedores. more than conquerors in Him. Diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. We can all in that one Então that você, strengthens eu us. repito, você não está Therefore, sozinho. you are not alone. Você não é um zero à You're esquerda. not a zero to Você the é left. vitorioso. You are victor. Você é vitoriosa. You are victor. Você está destinado You are sempre a vencer. destined to overcome and win. A Bíblia afirma The Bible que Ele says nos fez para sermos cabeça e He não made us cauda. to be the head Para of the estarmos tail. em cima e não To be on embaixo. top, not at the bottom. Promessas dele para This nós. is the promise of God for us. As provas não vêm para nós sermos You know, derrotados. the struggles don't come for us to be As defeated. provas vêm Struggles para que come Deus possa se exaltar na so nossa the Lord vida. can be Para exalted que in Deus our possa lives. mostrar o seu poder. The Lord can show His power. Paulo escreveu Paul à wrote igreja to em the Colossos, in Colossians, onde estava um grande monumento. where there was this big monument. E Paulo escreveu para eles na capítulo 2, versos 14 e And 15. chapter 2, verses 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas Having crossed ordenanças, out the ballot that was against us, a qual de alguma maneira nos era contrária, which was in some way contrary to us, ele atirou do meio de and nós, took it out of us, cravando-a na nailed cruz it on the cross, e despojando os and principados e divesting potestades, principalities and powers, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então o que estava contra mim e contra você, porque Satanás anota tudo, ele registra tudo para poder nos acusar, diz que ele pegou essa nota, esse peso de he acusação, took that weight, ele levou com ele e junto foi cravado na cruz, ou seja, foi anulado. It has been announced. Toda acusação contra All the você foi accusation anulada. has been announced. Todo o peso contra você All foi the anulado. heaviness has been announced. Quando ele gritou, está consumado, It's não finished. tinha mais nada a ser feito. Nothing else to be done. A sétima palavra. The last and seventh word. Lucas registra essa palavra. Luke chapter 23, verses 46. No capítulo 23, verso 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Father, in your hands I commit my spirit. Depois que ele, portanto, After, diz está consumado, he says, it's I commit my spirit, it's done, it's finished. depois de todo aquele sofrimento, After that suffering, então ele solta esse brado then estrondoso. he shouts, then he cries out. Sempre após um grande período de luta, o Senhor nos permite descansar nos seus After braços. a long period of struggle, the Lord always allows us to rest in His arms. Aqui não foi diferente. Here was not different. Não foi um simples desabafo, It was not just, uma putting out fuga, or, escape, mas sim uma entrega, but a surrender. sabendo nas mãos de quem estava. Putting in the hands Entregando a of sua the vida. Lord, His life. Se, Pai, nas tuas mãos eu entrego Says, meu Father, espírito. I commit to you my life. O meu corpo já se foi. My body's gone. Minha vida na terra My life se on acaba. earth has ended. Recebe meu espírito. But please receive my Eu cumpri spirit. o teu propósito, Pai. I kept your purpose. É muito importante quando nós temos a convicção It's important when we have the conviction de que aquilo que nós fizemos é a coisa that certa. what we done is the right thing. Tem pessoas que não sabem reconhecer quando a Não. vitória já chegou. Some people cannot recognize when victory arrives. Elas não conseguem ver a vitória. They cannot see victory. Eu quero convidar você nesse I momento. want to invite you O right que now. Jesus viu ali? What did Jesus see then? Algumas pessoas pegaram uma frase apenas do Some Papa people Francisco. took a sentence of Eu não sou fã dele, Pope Francis, mas também and I'm não not gosto his que fan, adultere as nossas but I don't palavras. like people taking
people's words and Ele changing. pregou um He sermão preached a sermon e lá ele escreveu uma única and he frase. wrote one sentence only. Tem uma palavra que podemos colocar de Jesus na cruz. There's one word that we can put of Jesus on the cross. Fracasso. Defeat. Ah, o pai de Jesus é um fracassado. And then they say, no, he's a defeated. Não, ele não disse isso. No, the Pope didn't Ele say disse que quem he's olhasse he was a naquele defeat. momento It e says, visse whoever como ele looks estava terminando sua how vida, Jesus was ending podia his life, dizer, ele somebody fracassou. could have said, no, he failed. Porque quando ele morreu, Because when he died, certamente que houve um grande rebuliço no obviously it was this inferno big, e todos lá celebravam. and the devil E celebrated. nós vencemos, ele morreu, acabou-se, It's a done. terra agora é nossa. The earth is ours, Mas não era. but it wasn't. Ele disse, Pai, He said, Father, entrego nas tuas mãos I commit to you my spirit, aquilo que eu sou, what I am, aquilo para o que eu vim. what I came for. Eu estava no funeral da pastora Clarice, I was in the funeral of Pastor Clarice, curiosamente eu estava lá, and I was there. que trabalhou conosco lá She em worked Moçambique. with us there in Mozambique as a missionary. E eu não sou de olhar cara de morto. And I don't like to look at the dead body's Eu gosto de face. lembrar da pessoa como ela estava viva. I like to remember them when they were Mas alive. eu estava numa posição But assim, they put me in this position where I quando was vieram standing, passando com and ele, they brought in the coffin. e eu olhei para And ela. when I looked at her, O rosto dela her face não era de uma pessoa morta. was not of a dead person. Ela estava com um sorriso nos lábios. She had a smile on her face. Estava corada. She, it was even E red. ela morreu de metástase. And she died of Que é quando o metastasis. câncer It's ele when cancer toma o corpo todo. occupies your whole Ela body. ficou 30 dias no She hospital. stayed 30 days in Ela, quando hospital. passou pela minha casa a caminho do When she came Brasil, through my ela já house, estava going muito to Brazil, pálida. she was already very pale. eu quando fui visitá-la no hospital, When I lá went em to Beira, visit in hospital there in Beira, mas ela sempre com aquele she sorriso. always had a smile on Eu her disse assim, face. Clarice, And I said, Pastor tu Clarice, vais para o Brasil, you're going Clarice. to Brazil. Não vais ficar aqui. You're not going to stay here. Deus ainda quer você. God wants you Durante alive. 30 dias, In 30 no days, hospital, ela nunca in deu uma hospital, queixa. she never complained. E eu olhei para ela I looked at her. e eu disse até para And I a even esposa said de um pastor do meu lado, to another pastor's ela wife that was não next to me, parece morta. she doesn't look dead. Sabe o que é? Do you know what this is? Ela deve ter dito isso mesmo. Perhaps she Pai, said that, Father, Nas tuas mãos entrego o meu espírito. I commit to you my spirit. Quando você entrega o que você é para Deus, And when you give você yourself to não tem que God, ter medo da morte. you don't have Você to não tem que fear ter medo de death. nada. You don't have to fear Você sabe que anything. você You venceu. know, you're Tem a pessoas que victor. não sabem reconhecer quando a vitória chegou. Some people cannot recognize when victory comes. Mateus e Lucas dizem que coisas grandes aconteceram naquela hora. Tells us that Que os sepulcros se abriram, o véu do templo se rasgou, coisas aconteceram. Mas o mais importante que isso é que quando ele entregou o seu espírito para Deus, Jesus is giving his spirit to God, foi completado o ciclo da vitória. then the cycle of victory was E nós completed. podemos estar aqui hoje, And that's why we are here e today. mesmo nesta hora, And at this very time, era a hora que ele estava crucificado. it was the time that they were Ele crucifying estava na him. cruz nessa He hora. was nailed to the cross. Ele estava na cruz nessa hora. He was nailed to the cross. Ele estava sofrendo. He was suffering. Para você poder estar sofrendo agora sentadinho ali. But you're not suffering. You're sitting down here now, comfortable. Grande sofrimento nosso. Wow, such big suffering of ours now, isn't it? Ou um chá com pão. Perhaps some eating bread Ou and tea alguma now coisa. or something. Mas um grande sofrimento porque você vai almoçar Oh hoje. no, great suffering because I'm going to have to cook and Outro eat grande sofrimento lunch. porque você tem um Another lugarzinho para suffering. você se esconder lá. Because you've got a small place where you can live and hide yourself. Mas lá na cruz, But there in the cross, ele declarou he a declared palavra da confiança. the word of trust. Pai, Father, eu confio in your que hands, vais receber o meu I trust that you shall espírito. receive my spirit. Eu confio, Pai, I trust que o meu my espírito spirit não will vai ficar will vagando not por be aí. vaging out Não there. vai para o Hades qualquer, It's not gonna go to não Hades. vai para um buraco It's not gonna qualquer, go to a hole. não vai ficar preso em It's lugar not going to qualquer, get stuck somewhere. indo My para spirit ti. is going to you, Father. Aleluia. Aleluia. Vamos estar de pé. Please stand up. A humanidade está vivendo um período diferente. Humanity is living a very different moment. Não é porque morreram mais pessoas agora do que em qualquer outra altura, It's not that now more people die than anywhere else, mas sim porque
no mundo inteiro, but it's because the whole as pessoas world, estão sofrendo da mesma people are coisa. suffering of the same illness. E milhões de famílias And millions of families estão perdendo seus are entes losing queridos. their family members. Só no meu país já morreram Just in mais de my country, 320 mil More pessoas. than 320,000 people died. As pessoas estão agora realmente com medo da morte. Now people are fearing death. Mas não é você que canta que o céu é lindo? Isn't it you who sings heaven is beautiful? Não é você que diz que o céu é maravilhoso? Isn't it you that says heaven is Eu so nunca vi uma wonderful? pessoa ter visão do céu e ver o céu como um lugar I feio. never see people who have visions see heaven as É a só ugly place. cidade de ouro, They see golden é city, só rio de água you know, limpa, clear é só waters, isso. beautiful things. E por que você tem medo de morrer? Why are you afraid of dying? Sabe por que você tem medo de Do you morrer? know why you're afraid of dying? É porque fomos feitos por Deus para viver Because we are eternamente. made to live eternally. É por isso. That's why. Então nós temos medo da So we morte, fear death. que achamos que a morte Because we vai think death ser uma separação is going to eterna. separate Não. us eternally. Para nós, For a us, morte tem outro significado. death has another Ela meaning. é uma ligação eterna com Deus. Link with God. Eternal link with God. Para nunca mais. To never again. Para nunca mais. E diz assim, eu And it vou says, apagar I dos shall, seus you know, olhos toda Take away lágrima. all your, wipe away all your tears. Eu conheço pessoas que brigaram para não vir de volta. You know, I know people that we have already that had a fight Conheço with gente God que because they lutou don't no come céu, back. se agarrou na And they porta, held on the doors of heaven, não queria voltar. saying, Lord, I do not want Ele to go disse back. que o anjo teve que And the agarrar angel had nele to hold them. e enfiou naquela espécie daquele And they elevador. put in that lift. Diz que ele olhava para baixo, ouvia podridão e ele Since he saw tentava the voltar road, de and the novo. road was rotten, and he didn't want to come here anymore. Mas quando chegou aqui, But when he arrived here, hoje está quase pior do que antes. he was even worse than before. Mas nós estamos indo para lá. But we are going there. Aleluia! Hallelujah. Nós estamos indo para We lá. are going there. Não tem coisa alguma que vai impedir isso. O céu está aberto para nós. Eu e você estamos indo para lá. I are going there. Põe a mão no seu coração. Can you put your Diga hand in comigo your heart assim: and say with eu me, te adoro, ó Deus, I worship you, God, porque eu sei because que I Jesus know Cristo that Jesus deu a Christ sua vida por mim. gave his life for me. Ele perdoa os meus pecados. He forgiven my Ele sins. pagou todos os meus erros. He paid for As the minhas price. culpas He took away foram my sins. pagas. They were paid for. Obrigado, meu Pai, Thank you, Father. porque eu estou indo para lá. Because I'm going there. Aleluia. Hallelujah. Pode sentar, glória a Jesus, a pastora com você. Jesus levou